Quarto vídeo sobre a história da igreja, nós vamos falar sobre, aí sim a gente vai falar sobre a igreja das catacumbas, né? A igreja primitiva, que a gente conhece mais por esse nome, né, de igreja primitiva. Só uma explicação antes da gente adentrar, né? Muitos acham que tinha ali os apóstolos, depois houve a igreja primitiva e depois a igreja primitiva se acabou e apareceu a igreja católica, né? Em um outro vídeo nós vamos explicar isso aí detalhadamente, que não existe diferença nenhuma entre a igreja primitiva e a igreja católica. A igreja católica é a igreja primitiva. A diferença é que na igreja primitiva era crime ser cristão, e na chamada depois Igreja Católica é porque já não era mais crime ser cristão. A diferença é só essa. Na igreja primitiva se celebrava a missa nas catacumbas, e na igreja, a posteriormente que deram o nome católica, né, o culto passa a não ser mais proibido, né, que a gente vai ver isso aí com mais detalhe depois. Mas é simplesmente a continuação, não muda uma vírgula, certo? Não muda uma vírgula, até porque o credo, como eu falei, ele é criado logo após a não mais proibição do cristianismo. Então vamos falar então da igreja das catacumbas. A igreja das catacumbas ela ocorre ali um período logo após a morte dos apóstolos, que é o último apóstolo morre ali perto do ano 100, né? Então a igreja primitiva vai ali perto do ano 100 até o ano 313, até o ano 325, onde é feito o Edito de Milão, né, e o concílio de Nicéia, o primeiro concílio de Nicéia. Então, nesse meio tempo, era crime ser cristão, crime com pena de morte. Então, vários imperadores romanos decretaram, né, um decreto atrás do outro, que era crime ser cristão com pena de morte. Nero, Diocleciano, Adriano. Então, vários imperadores romanos criminalizaram o cristianismo sob pena de morte. E no filme de Paulo você pode ver muito bem isso, né? Então, os cristãos eram entregues às feras nas arenas de gladiadores. Eles eram decapitados, esquartejados, muitas mulheres eram estupradas, né? Eles banhavam os cristãos de piche e colocavam eles crucificados e tocavam fogo para poder iluminar as ruas, né? Porque não tinha poste de iluminação elétrica, então eles tocavam fogo nos cristãos, deixavam os cristãos lá pegando fogo a noite inteira para iluminar as ruas, simples assim, né? Para você ver como eles eram sádicos, né? E nessa igreja primitiva, que é uma era de ouro para a nossa igreja, onde apareceu muitos homens e mulheres de coragem, né, que Deus suscitava ali naquele momento de perseguição. Como eu falei, os apóstolos iam nas cidades e iam instituindo ali outras igrejas, né, outras paróquias, né? E nesse meio tempo vai aparecendo ali grandes homens como São Policarpo. Por exemplo, São Policarpo foi bispo de Esmirna, aonde São Policarpo, que era bispo de Esmirna, ele ouviu a pregação do evangelho do próprio apóstolo João, que foi o último a morrer, né? Morreu lá na ilha de Patmos. Então, ele escreve aquelas 7 cartas do Apocalipse, né, para 7 cidades diferentes. E uma delas é Esmirna. Por quê? Porque ele já tinha antes de ser preso em Patmos, ele já tinha passado por Esmirna. E lá ele conheceu Policarpo. E lá em Esmirna ele instituiu Policarpo bispo, pregou o evangelho para ele e depois ele foi preso em Patmos, né?
Então, Policarpo muito provavelmente não leu o Novo Testamento, mas ele ouviu a pregação do Novo Testamento, que até então não estava escrito ainda, pelo menos não todo, da própria boca de João. E tem muitos outros, São Clemente, Lino, Anacleto, né, que foram ali os primeiros papas, né? Se a gente for calcular ali as datas, né? Por exemplo, Pedro, que nós cremos que foi o primeiro papa, ele morreu ali por volta do ano 66 e 67, né? João morreu entre o ano 95 e o ano 100. Então João, ali perto da morte, ele escreve o Apocalipse. Então, no ano 100, ainda não tinha sido concluído 100% o Novo Testamento. Isso aí, as datas de cada escrito do Novo Testamento a gente vai ver com mais detalhes depois. O fato que eu quero constatar aqui agora é o quê? Que Pedro, sendo o primeiro papa, ele morreu ali mais ou menos pelo ano 66, 67, e quando o Novo Testamento terminou de ser escrito, ali por volta do ano 100, a igreja já estava no quarto papa. Ou então, antes do Novo Testamento terminar de ser escrito, já estava no quarto papa. O segundo foi Lino, o terceiro foi Anacleto, o quarto foi Clemente e o quinto foi Evaristo. Tanto que, se você prestar atenção em algumas missas solenes, na oração eucarística, o padre reza, né? Lino, Anacleto, Clemente, Evaristo e tal, e tal, e tal. Ali é o nome dos primeiros papas, né? Os pais da nossa igreja. Então, todos eles, se eu não me engano, os 30 primeiros papas foram assassinados, né? pelo Império Romano, foram martirizados. Então, é nessa situação em que a igreja ganha muitos santos e ganha muitos mártires, né? Tertuliano, mais na frente, manda uma carta para o imperador e diz assim, não adianta você matar cristãos, porque a semente dos mártires é a semente de novos cristãos. Então, quanto mais se matavam cristãos, mais cristãos iam nascendo, né? Como eu falei em outra ocasião, infelizmente hoje ainda morre muito cristão no mundo, né? Morre por volta de 150 mil cristãos no mundo por ano, infelizmente, né? Principalmente nos países de regimes ditatoriais e nos países islâmicos, né? E na África também. Então, foi nesse período da igreja onde nasceu muitos santos e a igreja foi criando ali a sua hierarquia. Mas os cultos, né? Os cultos cristãos, as missas, eram feitas de forma clandestina ali nas catacumbas, né? Tem alguns textos aqui que explicam ali mais ou menos como era o rito, né? Tem esse livro aqui do professor Felipe Aquino, que é Sagrada Tradição. E aqui ele fala em alguns textos sobre como era o culto cristão da época, né? Aqui. Sobre a Eucaristia, né? Como era celebrada a Eucaristia na época. São Justino foi mártir no ano 165, né? Então fazia 60 anos que o Novo Testamento tinha acabado de ser escrito, né? Então estava bem recente. Ali era a igreja primitiva, né? Então nem todo mundo tinha acesso ao Novo Testamento. Tinha essa idade que tinha o Evangelho de Lucas, só o Evangelho de Lucas. Tinha cidade que tinha só o Apocalipse. Tinha cidade que tinha só o Evangelho de Marcos. E com o passar do tempo, aí demorou uns 300 anos para que todas elas tivessem o Novo Testamento de forma completa, né? Então no culto cristão da época, eles diziam assim: porque não tomamos estas coisas como pão e bebida comum,
Mas da mesma forma que Jesus Cristo, nosso Senhor, se fez carne e sangue por nossa salvação, assim também se nos ensinou que, por virtude da oração do Verbo, o alimento sobre o qual foi dita a ação de graças, alimento de que, por transformação, se nutre o nosso sangue e as nossas carnes. E é a carne e o sangue daquele mesmo Jesus encarnado. Em outro texto de Didaqué, que ele diz assim: reunidos no dia do Senhor, no domingo, parti o pão e dai graças, e depois de confessar-lhes os vossos pecados, a fim de que o vosso sacrifício seja puro. Quem tiver divergência com o seu companheiro não deve juntar a nós antes de se reconciliar, para que não seja profanado o vosso sacrifício. Então, olha só, ele está dizendo que aquele banquete ali é um verdadeiro sacrifício. E quem não está bem com o seu irmão não deve comungar daquela ceia. Conforme disse o nosso Senhor, que todo lugar e tempo me seja oferecido um sacrifício puro, pois sou um rei poderoso, diz o Senhor, e meu nome é admirável entre as nações. Em outra parte diz assim: que ninguém coma ou beba da vossa Eucaristia, se não for batizado em nome do Senhor. Pois a este respeito ele disse: não deis aos cães o que é santo. Então está dizendo ali que aquele pão e aquele vinho, aquele banquete, aquela Eucaristia é uma coisa santa, é verdadeiramente o corpo e o sangue do Senhor. E isso aqui está sendo dito ali por volta do ano 100, do ano 150. Então, era a igreja primitiva mesmo de fato. Existem muitas outras imagens que você pode até procurar aí no Google mesmo, que é onde tem pias batismais, do século II, do século III. Pias batismais pequenininhas, onde eram batizadas crianças. Então a igreja primitiva também batizava crianças. Isso aqui a gente vai ver com mais detalhe depois em um vídeo só sobre o batismo. Nessas catacumbas, como não tinha Bíblia, o povo tinha que ver, tinha que presenciar alguma coisa. Então eles começaram a fazer pinturas, pinturas nas paredes, principalmente lá na catacumba de Priscila. Tem várias imagens lá do Bom Pastor, que é esse aqui. Tem imagem de Nossa Senhora com o menino Jesus, tem imagem dos apóstolos, tem imagem de Cristo crucificado. Então tem imagem de todo jeito. Por quê? Porque o povo ali não tinha acesso à Bíblia. E à medida em que você ia falando do Evangelho, você ia mostrando as fotos, as figuras que tinham desenhadas nas paredes, porque ali é uma forma de pedagogia. Aí alguns dizem que não pode fazer imagem, não pode fazer escultura, nem pintura e nem nada, mas a igreja primitiva fazia. Então, se a igreja primitiva fazia, quem sou eu para dizer que não pode? Então, até o próximo vídeo. Eu espero vocês lá.